Fala galera, bora então para a nossa aula de número 7. Nessa aula a gente vai trabalhar em cima da edição do nosso usuário. Então vai ter uma troca da log title aqui, né? Vamos fazer a edição. Ele vai acabar editando aqui atrás. Então, Thiago 4, vamos tirar aqui e botar para AAA. Vamos ver se ele vai trocar. Trocou. Ok, jogou a mensagem. A gente vai reutilizar a nossa modal de criação aqui. Joia? Então aqui eu já estou com o VS Code aberto para a gente tentar agilizar um pouco. Deixa eu fechar tudo aqui que está aberto. Nesse branch final, eu vou trocar pelo próprio VS Code aqui no cantinho, tem um final. Aí eu vou criar no main e a gente vai ter o nosso código da última aula, que era a inclusão de usuário. Essa edição vai ser bem tranquila, vai ser baseada naquela própria modal, tá certo? Então beleza, aqui a gente vai vir dentro do users, user list, context. Dentro do nosso contexto, vamos relembrar aqui, a gente tinha o nosso estado, a nossa dialog. Então a gente tinha inicializando ela como open false. Eu vou aproveitar o estado da nossa dialog para fazer o seguinte: quando eu quiser editar um usuário, a gente vai setar dentro do nosso contexto esse usuário. Quando a modal for aberta, ela vai entender que aquele usuário está sendo editado e vai preencher as informações dele. Vamos ver como isso vai funcionar. Então, na prática, dentro da nossa tabela, a nossa visualização, aqui a gente tem um espaço especial para colocar o nosso botão, ok? Vamos pegar na nossa cola, deixa eu ver aqui, opa, lá em cima temos a nossa versão final. Vamos botar um S aqui para mim pegar o nosso botão ali, para a gente não perder tempo escolhendo ícone, esse tipo de coisa. Já vamos pegar ele prontinho aqui. Lembrando que vocês também têm acesso ao commit no nosso GitHub, então conseguem também ir pegando os códigos dali. Não se esqueçam que a gente também tem a nossa comunidade no Discord para a gente trocar ideias, se tiver com alguma dificuldade no curso, quiser bater papo, enfim, sobre a carreira de front, carreira de programação, sugestão de novos conteúdos, a gente está aberto para essas sugestões. E também não esqueça de dar aquele like maroto nos nossos vídeos, se inscrever no canal e deixar o sininho ativado. Dá bastante trabalho para a gente conseguir produzir esse conteúdo. É um conteúdo bem denso, bem rico que a gente está compartilhando aqui. Então, nos dê essa força. Valeu! Vamos voltando aqui então. Nossa tabela. Eu vou pegar aqui na parte de baixo o botão de edição. Então vamos lá. Vou copiar ele aqui. Essas propriedades aqui é interessante também a gente trabalhar em cima delas. O nosso icon button, ok. Nosso icon button ele vem do material import icon button from @icon button. Joia. O nosso edit icon ele vai ser do nosso amigo @icons/edit, né? A gente sempre coloca aqui um icon no final para ele identificar mais fácil quando for utilizar e assim por diante. Ctrl Shift I, reorganizei, handle edit. Já vou passar aqui, vou deixar ele recebendo para não quebrar o código. Ok, colocamos ali. Funcionou o código, vamos ver esse efeito na tela. Então ele colocou aqui o botão de edição, engrossou a linha, né? Então isso é um comportamento que a gente não espera, né? Por que ela engrossou? Porque o nosso botão aqui está tendo um padding a mais, a gente pode observar aqui. Quando a gente for inspecionar o nosso botão, vamos ver, ó, o nosso button ele tem um padding a mais aqui, ó, se eu largar o mouse do botão, vai dar para ver que ele tem um padding a mais. E aí a própria rule, ali a TD, né, vai ter também um padding, então ele está ficando mais largo. O que a gente pode fazer? Nesse caso específico, essa table cell, a gente pode botar aquele padding none, ou seja, para ele não ter padding na nossa table cell, e aí ele não vai acabar expandindo, porque ele vai zerar o padding do table cell, e o padding do icon button não vai influenciar nesse caso. Ok, funcionou, bacaninha, o nosso botão está aqui. Handle edit, o que a gente vai fazer? Users list table, vamos fechar aqui, vamos ver. Vamos ter um const handle edit igual a uma função
e a gente repassa essa função aqui para o nosso componente. Só repassei ela aqui. Esse users, filtered users aqui, eu fiz questão de deixar para a gente ter a noção de que a gente está passando os usuários e os usuários que a gente está passando são os usuários filtrados, né? Para ficar bem claro, mas isso aqui não vai mudar em muita coisa. Ok, então quando ele clicar no nosso botão, a gente vai passar o usuário que ele está renderizando aqui um a um em cada row que a gente está colocando na tela. Então, passou o usuário, beleza, bacana, muito obrigado. Vamos ter o usuário aqui. A gente vai acessar o nosso contexto, já temos ele aqui também. A gente vai ter um set user dialog. Dentro do set user dialog, vamos utilizar ele aqui. A gente vai fazer o que? Handle edit. Cara, eu vou dizer assim, ó, seta para mim user dialog e fala que ele vai abrir. Agora a gente já vai abrir aqui. Open true. Vou aproveitar que eu não sou bobo, já vou colocar o nosso usuário aqui. Então, cara, o nosso usuário que foi clicado na tabela vai estar lá no nosso contexto. Então, deixa eu salvar esse cara. Beleza. Então, deixa eu clicar aqui. Ele abriu o dialog. Joia, perfeito. Já não vamos nem perder tempo. Lá no nosso dialog, a gente já tem acesso ao nosso contexto, certo? Set users, set user dialog. E a gente vai pegar também aqui o nosso user dialog. Pouco redundante, né? A gente está no user dialog e vamos pegar o user dialog daqui, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Para não mexer lá, eu pego o user dialog e dou um nome para ele, user dialog context ou state. Opa, user dialog, opa, ok, state, ok, user dialog state. Então, lembra do nosso initial value? Então, a gente vai inicializar o nosso formulário com o quê? Se esse cara tiver usuário ou o initial state propriamente dito que já está aqui em cima, que é o cara vaziozinho. Então, essa é a graça da gente criar esse nosso initial values aqui, já padronizando ele, etc e tal. Beleza. Preencher esse cara aqui, tranquilo. Dentro do nosso user view, o que a gente pode fazer? Ele está colocando um novo usuário. Ok, aqui a gente vai editar, então o que a gente pode fazer? Vamos colocar então, entrar num contexto de JavaScript aqui dentro. Vou colocar um form.values, underline id, porque o cara que a gente for editar já vai ter um underline id, e o que a gente está criando ainda não tem. Se ele tem um underline id, ele vai colocar uma string chamada editar, se não, ele vai colocar uma string chamada novo. Vamos tirar esse cara aqui, ok, vou salvar. Então, editar ou novo usuário. Joia. Então vamos ver. Então ele já apareceu, editar usuário. Cancelei, ele fechou. Bacana. Thiago AAA, abri aqui. Ok. Quando a gente salvar, a gente vai ter que ter uma outra operação também. A gente vai ter que dar um put no nosso back-end ao invés de post. O post a gente utiliza para criação e o put a gente vai utilizar para edição. Então, dito isso, esse classes aqui a gente não está utilizando, posso remover daqui, Alt Shift O. Dentro do nosso service, eu vou criar um cara chamado put. Então, pode ser put, poderia ser um edit, editar, enfim, de acordo com o seu domínio aí, né? Então, a gente pode botar aqui put, a gente pode botar os values, que vai ser do formulário. Vamos fazer também esse cara aqui. Vamos retornar a nossa promise da nossa API, então API put. Aqui, o nosso put vai ter um comportamento um pouco diferente dos demais. A gente vai utilizar um template string para colocar um base path barra. A gente vai colocar o ID do usuário que está chegando aqui, values.id, vírgula, o nosso values, ok? Isso porque o nosso back-end está recebendo assim no nosso put. Ele recebe localhost 3333 barra user barra o ID do usuário
e no body dele vai receber os values, né? Ou o user, a gente pode chamar de user aqui, não tem problema. Aqui também, para ficar bem claro o que ele está fazendo, user. O que eu cliquei aqui? Eu cliquei no F2 em cima da propriedade, então isso é bem interessante, né? Se eu quiser aqui também no post vai virar um create, por exemplo, a gente poderia colocar. Como a gente está renomeando ele de um objeto, então ele acaba fazendo já essa refatoração para a gente. Cara, pode ter gente que está te usando, então eu vou renomear um post, eu vou passar um create para lá. Essa parte do create aqui, vou deixar como post mesmo, mas esse atalho do F2 é bem interessante. O put, vamos jogar aqui também. Então a gente já começou a incorporar o nosso serviço, a gente tem um get, com get all, post, put. Daqui um pouco a gente vai fazer o nosso delete. Então nessa aula a gente vai ficar só pelo put aqui mesmo. Vamos salvar o nosso serviço. Ok. Deixa eu fechar aqui. No nosso dialog eu vou fazer o seguinte. O nosso onSubmit começou a ficar um pouquinho mais interessante. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um if values do formulário .underline id, ou seja, nossa id aqui é base para saber se o cara está editando, né? Então isso que tá sendo interessante aqui. Então, cara, se ele está fazendo uma edição, então a gente vai chamar o put. Deixa eu voltar aqui. Vamos chamar um put. Como ele está editando, a gente já tem o objeto aqui na mão. Opa, o que houve aqui? Tá, deu erro aqui, vou fechar aqui. Ok. Como a gente está editando, a gente manda dar um put com nossos values, ok? E manda aqui o nosso values para o nosso contexto. Deixa eu analisar aqui o que a gente está fazendo. Tá. Quando a gente não tiver ID, a gente vai incluir. Então vamos analisar aqui. Quando tem ID, a gente faz um put. Quando não tem ID, a gente faz um post. Ok. A gente precisa atualizar o nosso gerenciamento de estado, né? O nosso contexto. Deixa eu ver como a gente fez aqui no nosso código base, para a gente não perder tempo. User dialog, era no user dialog, ok. O onSubmit, joia. Ah, tá. Então, certo. Eu criei uma função bem interessante que seria o update user context. Interessante a gente colocar isso aqui lá também. E daí a gente conseguiria utilizar ela aqui embaixo. onSubmit, ok. Se que a gente submitar esse cara, a gente já troca uma ideia sobre essa ideia aqui. Uma ideia sobre essa ideia, né? Ficou boa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar esse cara passando o nosso body. E ele recebe is new, ou seja, é novo. Sim, né? Se a gente está fazendo um post é porque ele é novo. Então vamos botar um new aqui. New não, mentira. True. Ok, aqui esse set a gente tira fora. Então a gente vai ter aqui um put. A gente vai chamar também para atualizar o contexto, só que ele não é um new. Ele é um cara que já existe, então não é new. Então o fluxo ficou da seguinte forma. If já tem um ID, belezinha, ele vai dar um put. E aí vai atualizar. E vai dizer, cara, atualiza no contexto para ele atualizar a tela, né? Se não for um novo, se não for uma edição, ele vai ser um novo. Quando é um novo, ele vai recuperar esse cara aqui do post que ele executou e vai mandar atualizar no contexto. Esse cara, por sua vez, recebe o usuário para atualizar no contexto e recebe se ele é um novo. Então, ok. Dentro do set users, a gente tem o prev users, faz a concatenação ali do que já tinha com mais um usuário novo. Quando não é um novo, é uma edição. Então ele vai fazer parecido, só que ele vai fazer um map aqui, ó. Esse map ele é bem interessante. Então, quando eu quero alterar alguém dentro de um array, o que eu faço? Eu faço um map, ele vai mapear todo aquele meu array, ele vai passar um a um, certo? Então, prev user, né? Do prev users. Então, aqui é uma função dentro de outra, né? Eu até poderia botar aqui uma concha aqui, ó, users updated.
updated users, né? Updated users. Vai ser igual isso aqui, ó. Preview users, ok. Deixa eu ver. Para mim não ter que pegar os usuários do contexto, a gente vai deixar do jeito que está aqui, tá? Daria para a gente pegar, mas eu prefiro, ao invés de ter que pegar o usuário do contexto, a gente aproveita do set users, que ele já vai injetar para a gente o snapshot, vamos dizer assim, do anterior, e já utiliza ele aqui, deixa essa função aqui dentro mesmo, não tem problema. Mas basicamente ele faz um map, ele vai varrer todos os usuários, vai verificar se o usuário que ele está olhando tem o mesmo ID do usuário que ele recebeu, ele substitui pelo usuário que está aqui. Senão ele acaba retornando o mesmo. Então é isso que esse código faz. Olhando assim, ele parece um pouquinho complexo e tal. Sugestão que eu poderia dar seria tirar esse map daqui, botar em cima e tal. Mas esse cara já vai funcionar para a gente. Ok? Vamos salvar então. Deixa eu salvar aqui. Vamos verificar o resultado disso. Então esse AAA, eu vou botar aqui um Thiago Anastácio. No TAC 4. Então AAA virou Thiago Anastácio. O e-mail dele, vou botar o e-mail 3 aqui. Vamos ver se o cara já está validando. Está validando, continua essa validação. A gente não tem o e-mail aqui, né? O e-mail não, desculpa, a senha, porque o cara não retorna a senha para a gente. Isso é uma segurança, né, que ele nos dá aqui. Por que ele não retorna a senha? Porque a senha é algo que fica salvo em banco de dados, então ele não pode retornar isso para o front-end, senão seria um furo de segurança. Então, eu consigo editar o usuário sem precisar mexer na senha. A partir do momento que eu quiser mexer na senha e querer alterar ela, por exemplo, botar isso aqui, ela é opcional, eu posso mandar. Se eu apagar, ele vai dizer, beleza, você está editando. Se você não mandar a senha, vai ficar a senha que está no banco de dados, né? Isso funciona por aquela nossa validação que a gente fez aqui, ó, lembram? Então, cara, se já tinha o ID, ele vai dizer que esse cara é somente uma string e não é obrigatório. Se ele não tem o ID, ele obriga o cara a colocar a senha porque é um usuário novo. Então, joia, isso aqui está funcionando bem. A senha é obrigatória porque eu comecei a mexer nela, né? Então, o Karan viu que precisaria mexer nessa senha, né? Então, está funcionando bem bacana. Eu vou salvar esse cara, salvou, ok. Então, para quem não entendeu ali qual que é o problema da senha, né? Vamos recapitular, acho que não ficou muito claro. Se eu salvar esse cara, beleza. Ele deu um put aqui, deu um put. E o que ele mandou aqui, ó, cadê? Ó, que ele mandou, ó, creation, e-mail, name, papapá, beleza, ID. Se eu começar agora a digitar a senha e sair, o que o meu Formic vai fazer? Ele vai colocar o password no objeto. Colocando o password no objeto, ó, vazio. Aí o cara recebeu lá e falou, cara, esse cara aí, ele tá bloqueado, né? Então, beleza, validou essa informação aqui. Vou cancelar. Então, tá incluindo o nosso usuário, estamos editando ele. Funcionou bacaninha. Na próxima aula, então, a gente vai fazer o botão de exclusão do nosso usuário, chamando o delete do nosso banco de dados e atualizando aqui no nosso contexto também. Beleza? Até a próxima aula, então. Valeu!